Um bando de caras feios intimida Sora, mas ele diz que vai enfrentá-los um por um. Eles dão uma surra nele e ainda roubam todo o dinheiro que ele tinha. Um deles, que parece uma baleia, pergunta por que ele estava protegendo tanto a mochila. E Sora revela que ela guardava suas asas da liberdade. Depois disso, o gordo começa a desabafar, dizendo que foi deixado por uma garota e até admira Sora por não ter fugido da briga. Ele diz que pode treiná-lo para lutar, mas bem nessa hora, um aviãozinho de brinquedo o acerta e derruba o cara no chão. No dia seguinte, no primeiro dia do ensino médio, Sora corre direto para a quadra de basquete querendo jogar, mas os integrantes do time encontram ele lá, o levam até a sala do clube e o capitão, Momoharu, ameaça espancá-lo se ele ousar jogar basquete sem permissão. Depois disso, eles trancam Sora na sala e vão embora, deixando ele lá o dia inteiro limpando bolas de basquete. Mais tarde, ele descobre que é um buraco na parede da sala, que dá direto para o vestiário feminino. E bem quando ele está prestes a dar uma espiadinha, o gordo do dia anterior aparece. O nome dele é Chiaki, e ele conta que o time de basquete não vai mais treinar, já que o clube está praticamente abandonado. Ele sugere que Sora entre para outro clube, mas Sora recusa. Chiaki, então, arromba a porta e leva Sora de volta à quadra, onde ele vê a mesma garota do vestiário, Madoka. Madoka avisa Sora para tomar cuidado com o time de basquete, e logo em seguida, os caras aparecem de novo. Eles roubam o tênis especial dele, um presente da mãe, e quando Momoharu ameaça rasgar os sapatos, Chiaki intervém e o defende. Moka revela que Chiaki e Momoharu são, na verdade, irmãos gêmeos. E claro, os dois começam a brigar feito dois macacos. Sora, então, pergunta por que eles não jogam basquete. Ele se lembra da promessa que fez à mãe de se tornar um jogador de verdade e desafia o time para um jogo de 5 contra 1. Se perder, ele desiste do basquete. Chiaki se recusa a participar da partida e sugere que Madoka jogue contra ele. O jogo começa e Sora logo passa por Momoharu com facilidade. Ele também dribla Moka e vai direto para a cesta, mas quando tenta arremessar, um dos capangas dá uma voadora e derruba ele. Momoharu então propõe que seja melhor de 10 pontos, e Moka ensina os caras a como marcar melhor. A partida recomeça e Sora se lembra dos conselhos da mãe, que sua baixa estatura não era uma desvantagem. Ele finge que vai se abaixar, mas no último segundo recua e faz um arremesso de longe, 3 pontos para ele. Os outros jogadores começam a empurrá-lo e Momoharu lembra que ainda tem uma rixa para resolver. Enquanto isso, Chiaki está do lado de fora espiando garotas aleatórias, até que o resto do time chega e conta que Sora venceu o desafio. Sora diz a Moka que Momoharu vai manter sua palavra e que parece ser um bom jogador. No dia seguinte, Moka parabeniza Sora por ter entrado no time e até levar almoço para ele. Depois da aula, Sora pede aos colegas para treinarem junto, mas eles mandam ele limpar a sala do clube. Ele passa horas limpando até que Chiaki aparece com bastão. Chiaki olha pelo buraco no chão que dá para o vestiário feminino e diz que viu algo bem interessante caído no chão e que precisa resgatar aquilo a qualquer... Ele tenta recuperar o item usando o buraco no assoalho, mas falha miseravelmente. Sora ajuda Chiaki estendendo o bastão. Em seguida, ele pergunta se ele e Momoharu já tiveram alguma experiência com basquete, mas Chiaki solta uma daquelas filosofias inúteis sobre saber a hora certa de desistir. Mais tarde, Moka vê Sora treinando sozinho na quadra e até Momoharu nota isso também. Depois, Chiaki comenta com Momoharu que Sora parece ter percepção de profundidade e que o torna um jogador habilidoso. Ele ainda provoca dizendo que Momoharu até treinava bastante antes, mas talvez o motivo dele ser apenas mediano seja justamente a falta dessa percepção. Os garotos do colégio Sero acabam se metendo numa briga com os caras do colégio Shinmaru, vencem e depois vão para a sala do clube só para passar o tempo. Em outro momento, Momoharu encontra Sora ainda treinando sozinho tarde da noite. Sora diz que já fez 1000 arremessos. Isso faz Momoharu lembrar de como ele mesmo costumava treinar tanto, mas mesmo assim era ruim no basquete e foi por isso que desistiu. Moka lembra Momoharu da promessa que ele fez ao Sora e que ele ainda está esperando por aquele jogo. Momoharu fica pensativo, tentando entender como Sora consegue treinar tanto e com tanta consistência. No dia seguinte, Sora corre para o clube e encontra Chiaki, tomando banho por lá. Chiaki pergunta o que ele faria se nunca melhorasse no basquete, mesmo treinando duro. Depois, leva Sora até o lado de fora e mostra Momoharu treinando, mesmo sendo ruim no jogo, porque ele se inspirou no próprio Sora. Sora se surpreende ao ver Momoharu saltando alto para tentar uma cesta, já que ele não consegue arremessar de longe. Mas então, os valentões do colégio Shinmaru aparecem e começam a zombar das habilidades de Momoharu. Quando ele tenta revidar, eles o espancam. Sora tenta ajudar como um herói e, claro, também acaba apanhando. Depois disso, Momoharu revela seu passado patético, dizendo que nunca conseguiu melhorar
por mais que praticasse. Sora elogia seus reflexos de esquiva e de algum jeito o convence a ir treinar na academia com ele. O time do colégio Shimaruko desafia os garotos do Zero para uma partida oficial de basquete. Sora começa a orientar seus colegas, ensinando o básico do jogo, mas eles se irritam com tanta dica e vão embora da academia. Enquanto isso, Momoharu aparece com tênis novos e revela a Chiaki que quer dar uma nova chance ao basquete, tudo por causa do Sora. Sora tenta convencer os outros jogadores a participarem da partida, e eles propõem um desafio absurdo: jogar basquete na frente das meninas só de cueca. No dia seguinte, ele aceita o desafio e joga em toda sua glória, como dizem, o que de forma bizarra convence os outros a voltarem para o time. Mais tarde, Sora e Momoharu se infiltram no colégio Shimaruko para investigar o time rival. Um dos jogadores, Takua, convida Sora para assistir ao treino deles. De alguma forma, Sora acaba sendo colocado junto com os calouros que querem entrar para o time. Um jogador gigante chamado Chiba reúne todos os garotos com menos de 1,70 m de altura, incluindo Sora, e os rejeita de cara por serem baixinhos demais. Então, o time começa a treinar. Quando uma bola vai na direção de Sora, ele aproveita a chance, corre na direção de Takua, dribla ele lindamente e faz uma cesta perfeita. Em seguida, desafia o time abertamente e foge antes que o espanque. Sora envia uma mensagem para sua mãe, que está hospitalizada, contando as novidades da sua vida e também manda uma foto com um time de basquete, o que faz com que ela ache que ele vai ser assaltado a qualquer momento. Sora começa a insistir para que Chiaki jogue a partida contra o colégio Shimaruko, mas Chiaki, em vez disso, pede para que ele colete os números de alguns alunos da sala, para que ele possa investigá-los mais tarde, claramente com intenções suspeitas. O time treina na academia e Momoharu é designado para limpar tudo, já que ele não consegue acertar nenhum arremesso. Sora manda outra atualização para a mãe e mente para Madoka, dizendo que só está trocando mensagens com a mãe. Não é porque ela está no hospital ou algo assim. No flashback, Sora relembra que reclamava para sua mãe porque um jogador mais talentoso e mais alto conseguiu entrar para o time, e ela deu uma resposta dura. Mesmo ela não o escolheria por causa da altura dele, então ele deveria se esforçar mais para ser melhor que a média. Sora revela isso para Madoka e diz que a mãe dele fez o mesmo quando tentou entrar na seleção japonesa de basquete. No dia seguinte, os dois times se enfrentam e o colégio Zero já começa se comportando como delinquentes, como de costume. Sora confessa ao time que aquela é sua primeira partida oficial. Assim que o jogo começa, Shiba, do Shimaruko, comenta com Momoharu que ele deve ser irmão de Chiaki e que o time deles deveria entender seus limites logo no início. Momoharu então surpreende, roubando a bola ao saltar mais alto que Shiba e passa para Sora, que acerta uma cesta de 3 pontos de imediato. Zero High recupera a bola e, em vez de driblar os jogadores, ficam apenas trocando passes até que a bola chega novamente a Sora, que acerta mais uma de 3 pontos, enquanto Chiaki espera por um encontro como um solteirão desesperado. O primeiro tempo termina com o placar de 12-9 para o Zero High. No segundo tempo, Momoharu diz a Sora que vai cuidar da defesa, enquanto os jogadores do Shimaruko vão para uma enterrada. Momoharu salta acima de Shiba e bloqueia o arremesso. Ele bloqueia mais uma tentativa e o time aproveita para contra-atacar. A bola chega em Sora, que faz um drible abaixado e acerta um arremesso de 2 pontos, passando por Takua. Takua então percebe qual é a única fraqueza de Sora e diz a Shiba que vai marcá-lo sozinho. Conforme o jogo avança, Takua começa a pressionar Sora. Sora faz um drible pela esquerda e tenta o arremesso, mas surpreendentemente erra. Quando a bola volta para Sora, ele tenta exatamente o mesmo movimento. Sora erra novamente e Takua diz que já sabe qual é a fraqueza dele. Sora não consegue acertar arremessos do lado esquerdo da quadra. O time perde um tempo e Sora tenta justificar dizendo que foi apenas azar nos arremessos. Enquanto isso, o encontro às cegas de Chiaki finalmente aparece, surpreendentemente, e diz que quer ir assistir ao jogo do colégio Shimaruko, pois é uma grande fã do Takua. Na partida, Shiba salta acima de Momoharu e marca um ponto, mesmo com Momoharu tentando empurrá-lo para trás. O time comete uma falta, então Shiba ganha um lance livre e acerta mais um ponto. Depois, Takua rouba a bola de Sora e, ao tentar arremessar, engana Sora, fazendo encostar nele. O juiz marca outra falta para o time de Zero High. Takua ainda acerta mais uma cesta de 3 pontos, enquanto Chiaki agora se junta aos espectadores. Um dos jogadores do Shimaruko engana um dos jogadores de Zero High, que comete uma falta e é expulso da partida. Shiba então pede um tempo técnico e grita com seu time, chamando-os de perdedores
desesperados. Sora diz ao árbitro que continuarão o jogo com apenas 4 jogadores em quadra e que ainda assim vão vencer. O time do Shimaruko aproveita e abre 44 pontos de vantagem, até que o intervalo seja anunciado. Durante o intervalo, um dos jogadores sugere chamar Chiaki para completar o time, e Momoharu comenta como ele abandonou o jogo final do ensino fundamental porque não queria parecer descolado demais jogando sério. Enquanto isso, Sora percebe que está bastante exausto, e Madoka diz que o braço dele está com cãibra, o que o impede de fazer os arremessos corretamente. Mesmo assim, ele diz que ainda quer fazer a diferença, mesmo nessas condições. A partida recomeça com o time Shimaruko ainda dominando o jogo. Por causa da cãibra, Sora passa a driblar com apenas uma mão. No flashback, lembramos que a mãe de Sora ensinou ele a fazer arremessos com as duas mãos, caso um dia sentisse cansaço muscular. Ele segue o conselho da mãe e, usando as duas mãos, consegue acertar a cesta, trazendo esperança para o time que ainda espera vencer. O colégio Shimaruko coloca uma marcação tripla em Sora para impedi-lo de marcar. Então, Momoharu tenta pontuar sozinho, mas acaba sendo empurrado para fora da quadra. Shaki começa a ir embora ao ver isso, mas sua namorada diz que vai ficar por causa do taco. Madoka o segue lá fora e tenta convencê-lo a jogar com o time, mas ele diz que o time parece muito sem graça e que ninguém entra em quadra para perder. Durante o jogo, um dos delinquentes do colégio Shimaruko joga uma lata vazia na quadra e Sora tropeça nela. O clima esquenta quando os jogadores quase brigam, mas Sora os convence a continuar a partida, pois ainda tem uma chance. Nesse momento, Shaki, o gordinho, aparece e joga uma mesa nos delinquentes de Shimaruko. Ele entra para o time como quinto jogador e imediatamente é penalizado quando o jogo recomeça. Takua tenta fazer uma enterrada, mas Shaki o intercepta e recupera a bola. Ele então contra-ataca e passa a bola para outro jogador que marca. A partida continua com Shaki mostrando movimentos extraordinários. Ele faz mais um passe maluco para Momoharu e depois faz um passe inesperado para Sora, que acerta uma cesta de 3 pontos. Shimaruko começa a perceber o quanto Shaki é genial. Faltando 30 segundos para o fim, os jogadores de Seruhai decidem dar o seu melhor para marcar mais uma vez, enquanto os de Shimaruko também se preparam. Takua consegue levar a bola até perto da cesta e Sora corre na direção oposta, acreditando nas habilidades de Momoharu. Momoharu rouba a bola de Takua com um salto alto e a passa para Shaki. Faz um passe estilo boliche para Sora. Sora então faz um arremesso de 3 pontos, mas o cronômetro apita no último segundo e não consegue marcar. Os outros dizem a Sora para não ficar triste e os dois times se alinham. Shiba confessa a Sora que sua escola no ensino fundamental tinha uma regra que proibia jogadores com menos de 1,65 m de jogar, e por isso ele agora impõe a mesma regra. Madoka carrega Sora adormecida até sua casa, que na verdade é uma barbearia. A avó dele o deita e começa a cortar o cabelo de Moka. Ela também revela que a mãe de Sora está no hospital devido a uma doença. No passado, os médicos disseram à mãe de Sora, Yuki, para se mudar para um hospital em Kagawa, com melhores recursos, e ela disse a Sora para não ir com ela, pois ele só causaria problemas. Ele grita com ela e vai embora, enquanto Yuki revela ao pai de Sora que quer que o filho foque no basquete, em vez de ficar com ela o tempo todo no hospital. Sora acaba ouvindo tudo isso, e no momento da partida, promete vencer seu primeiro torneio no ensino médio, para poder visitá-lo. A avó de Sora revela que ele se mudou para Kagawa em segredo, para poder mostrar o troféu à mãe assim que quisesse, e que ela já contou esse segredo a Yuki. Sora então acorda e começa a ir para a escola, mas Moka tenta impedi-lo. Ele confessa que não pode se dar ao luxo de perder seu primeiro torneio, que é o Intercolegial Nacional. Na manhã seguinte, Moka segue Sora, que está correndo bem cedo, e até mesmo vai com ele para o ginásio da escola, onde ele treina basquete. Os outros jogadores também se juntam a ele, mas no dia seguinte, um professor os impede de jogar no ginásio, a menos que consigam permissão do diretor. Mesmo assim, eles continuam treinando dribles ao lado do ginásio, parecendo um bando de fracassados. Momoharu diz a Shaki que o diretor só dará permissão se eles não se meterem em brigas. Caso contrário, o time será dissolvido em breve. Shaki decide entrar para o time quando duas garotas aparecem querendo ser as gerentes do time. Enquanto isso, os outros jogadores encontram um aluno mais novo jogando basquete, parece ter uns movimentos incríveis. O jogador, chamado Kit, acaba socando Yasuhara, que é do time, e até briga com Zou. Quando as coisas esquentam, Momoharu intervém e diz às crianças para pararem de brigar. Kit ainda tenta provocá-lo com um chute, mas ele apenas dá uma cabeçada no chute de Kit. Kit fica intrigado com a atitude de Momoharu, enquanto ele explica ao time sobre a nova regra de não briga. No dia seguinte, todos comentam que Kit parece ter um bom conhecimento de basquete. O time vai até o ginásio, onde vê Kit mostrando suas
suas habilidades no meio das garotas. Ele faz uma cesta e acaba acertando uma delas, o que pode prejudicar não só ele mesmo, como todo o time de basquete. Enfermeiras cuidam da garota ferida e Momoharu até se ajoelha para pedir desculpas a ela pelo erro de Kit. Mais tarde, Sora nota uma bola de basquete desgastada na sala do clube e os outros dizem que ela pertence ao Kit. Sora a devolve para Kit e o convida oficialmente para entrar no time, mas ele apenas dá um soco forte nele e manda ele sumir. No dia seguinte, Sora diz ao time que não acha que Kit seja realmente tão ruim assim. Eles vão até o ginásio, onde veem que Kit espancou um grupo de estudantes. Quando Sora tenta falar com ele, Kit o manda sumir de novo, então Madoka dá um tapa em Kit e diz para ele parar de agir como um mimado. O orientador do clube, Satsuki, presencia tudo isso e diz ao time de basquete que estão oficialmente dissolvidos por causa da briga. Momoharu não o corrige, e quando Kit começa a falar ao telefone com alguém, Sora dá um tapa no celular dele. Kit então diz a Satsuki que não faz parte do time, e Satsuki responde que ele provavelmente será expulso por causar tanta confusão. No dia seguinte, Madoka comenta com Sora que Kit não parece ser um covarde, já que assumiu a responsabilidade. A caminho de casa, Sora encontra Kit falando ao telefone com sua irmãzinha. Ele diz a ela para esperar por ele, pois vai fazer seu nome no torneio intercolegial. No passado, o padrasto de Kit o repreendia muito por ser um delinquente e até o mandou para Kagawa depois do ensino fundamental para se livrar dele. No presente, Sora tenta mais uma vez convencer Kit a entrar para o time para cumprir a promessa feita à irmã. Ele continua insistindo, então Kit o desafia para um duelo 1 contra 1 e diz que se Sora conseguir tomar a bola dele, ele entra no time. Sora se esforça bastante, mas percebe que o nível do jogo de Kit é muito superior. Ao ver Sora se esforçando tanto, Kit se lembra de quando jogava basquete sem parar com seu pai biológico. No momento de descuido, Sora consegue roubar a bola de Kit, mas nesse instante, Satsuki aparece e diz que Kit já foi oficialmente expulso da escola. Yasuhara também aparece e diz a Satsuki que trouxe os garotos que apanharam do Kit para contar a verdade. Os alunos veteranos então confessam que atacaram Kit em um grupo e chutaram sua bola de basquete, e foi por isso que ele os espancou, trazendo a esperança para Sora de que finalmente o time de basquete ficaria forte com a presença de Kit. Satsuki ainda se recusa a ouvir, então Kit se despede de todo. No caminho, ele encontra Shaki e começa a desabafar com ele como se fosse um terapeuta profissional. Momoharu se junta aos dois e diz a Kit que entende como ele se sente. Ele então pergunta se Kit se considera um perdedor por ter desistido do basquete antes mesmo de tentar de verdade. No dia seguinte, Sora continua insistindo para que Satsuki mude sua decisão, chegando ao ponto de segui-lo até o banheiro para pedir que ele reconsidere a expulsão de Kit. Kit aparece também e implora a Satsuki por uma segunda chance, dizendo que sabe que pode levar o colégio até o intercolegial. Por acaso, o diretor, que também estava no banheiro, ouve o pedido e aprova o retorno de Kit ao time. Kit é oficialmente reintegrado ao time de basquete e começa a dar conselhos aos outros sobre como jogar. Um dia, os veteranos que já tinham problemas com Kit o sequestram e espancam por ter brigado com eles anteriormente. Os colegas do basquete chegam para ajudá-lo, mas Kit pede que o deixem lidar com aquilo sozinho. Ele apanha sem piedade até que Satsuki testemunha a cena. Depois, Kit diz a ele que agora entende o que é suportar a dor para conquistar algo maior. O time vai ao ginásio para treinar e Kit conta a Sora sobre a morte de seu pai em um acidente de trabalho e como, mesmo sendo pão duro, seu pai comprou para ele uma bola de basquete de couro. Momoharu diz então que ele deveria se desculpar com a garota que se machucou por causa dele, e Kit revela que já está namorando com ela. Shaki declara guerra a ele ao ouvir isso. O time segue treinando e Kit percebe que Sora tem habilidades incríveis. Todos começam a correr voltas sob as instruções de Satsuki, e Sora pede a Momoharu que prepare uma rotina de treinos mais adequada para melhorar o desempenho do time. Mais tarde, o time vai assistir a uma partida do torneio onde o colégio Shinmaruko também está jogando. Para surpresa deles, o Shinmaruko está perdendo para o time adversário, mas Shiba e Takua se unem para marcar pontos. No fim, Shinmaruko perde por poucos pontos, mas isso motiva o time de Sora a treinar ainda mais se quiserem dominar os outros colégios. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.